Boa noite, nós estamos aqui agora para o nosso terceiro dia de live. Hoje, dia 30/6, olha que bacana. Nós já estamos no terceiro dia da nossa live. E vai convidando seus amigos, clique aí no aviãozinho, fala para teus amigos, olha, vamos lá entender um pouco disso daqui, desse assunto que a Anice vem trazendo, lembrando que eu deixei, por enquanto, as lives antigas, e se você ainda não assistiu, você comece lá assistindo já desde o início, quando eu falei de autoconhecimento, autorresponsabilidade. Ontem eu falei de habilidades e debilidades. Então nós temos ali três, já com essa hoje vai ser 3 lives. Então se você quiser, pode ser assistido na forma ali que eu coloquei, ou seja, naquela ordem, a primeira, a segunda, a terceira, para você começar a entender os assuntos, tá bom? Então, assim, elas podem ser assistidas separadas? Pode, mas se você assistir desde a primeira, você vai pegar o conteúdo melhor, porque eu tô dando sempre uma revisada no início de cada live. Então, nós falamos na adiante ontem sobre autorresponsabilidade e autoconhecimento. Porque o autoconhecimento sem autorresponsabilidade não é nada. Então você precisa ter os dois. Boa noite para quem está chegando e vai aí pegando papel e caneta para você anotar. Se você é uma pessoa que gosta de anotar, que você não vai lembrar depois, então você começa a anotar, porque é importante. As lives não ficarão à disposição por muito tempo. Então assistam e depois também, se quiserem reassistir, rever, anotar, tá bom? Porque depois vai sumir, nós vamos tirar do ar, tá bom? Porque nós vamos colocar outras lives depois com outros assuntos, tá bom? Então, olha só, fazendo uma breve revisão. Nós falamos ontem sobre habilidades e sobre debilidades. Eu expliquei o quê? Que as habilidades são o quê? É aquele grau de competência que o indivíduo tem frente ao objeto, ou seja, a pessoa que realmente é habilidosa é aquela que é capaz de conhecer determinado assunto, mas ela também é capaz de realizar, de produzir uma ação com êxito, porque só o conhecimento técnico não vai dizer que ela seja habilidosa. E eu citei ontem o exemplo do cirurgião bucomaxilofacial, ou seja, aquele cirurgião que reconstrói face, que faz aquela ortognática, que foi a cirurgia que eu fiz. E talvez ele tenha todo o conhecimento técnico, mas só que na hora de fazer a cirurgia, quando ele vai fazer, talvez ele não tenha a habilidade para isso. Então, como que é importante você ter o conhecimento técnico, que é habilidade técnica, mas você também ter a habilidade comportamental, você também ter o conhecimento e você ter equilíbrio emocional para você realizar uma cirurgia. Você já viu aquela pessoa que de repente ela chega em um lugar e ela paralisa. Por quê? De repente, quando eu era advogada, então às vezes a pessoa paralisava numa audiência, ela não conseguia, o advogado não conseguia falar para o juiz, defender o seu cliente ali, porque ele tinha todo o conhecimento técnico, mas ele não tinha a habilidade para lidar com aquela situação e ficava nervoso. Então nós precisamos ter as duas habilidades, mas a mais importante é a habilidade comportamental, porque a habilidade técnica é fácil de você aprender. Digo fácil assim, em comparação com a habilidade comportamental. Por quê? Porque, por exemplo, qualquer pessoa pode aprender um idioma, é só ela querer. Então, a habilidade técnica de aprender um ofício é fácil. Você vai para uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, você aprende. Agora, a habilidade comportamental, ela está ligada, são habilidades interpessoais, são subjetivas, em relação direta com a nossa personalidade, ou seja, com o nosso desenvolvimento pessoal. Que aí eu citei o exemplo para vocês de habilidades comportamentais, flexibilidade, iniciativa, liderança, capacidade de trabalhar em equipe, falar em público. Nem todo mundo desenvolve, não é que a pessoa não tenha, mas ela não desenvolve. E isso não se aprende na escola, isso aí você tem que trabalhar a tua parte emocional. Isso foi o que nós falamos ontem. Estou dando assim uma rápida revisada para quem não assistiu ou então quem queira assistir se situar agora, tá bom? E o que eu falei mais? Eu citei também para vocês as habilidades comportamentais, como que você pode desenvolver. Eu coloquei em 3 passos, mas é claro que tem autores que falam mais. Eu trouxe de uma maneira muito resumida para você, para aguçar a tua curiosidade, depois você ir procurar, você também se determinar a conhecer mais, a aprofundar mais no tema, tá bom? Porque talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, os passos para desenvolver essas habilidades comportamentais. O primeiro, autoconhecimento, sempre.
Sempre, autoconhecimento. Não tem como você desenvolver habilidade comportamental se você não se conhecer. O segundo, aumentar a sua rede de network, né? Você fazer assim, criar uma rede com pessoas diferentes, que falem coisas diferentes, que acrescentem coisas para você. Você tem que ter amizades diferentes, um grupo social diferente. Não, então eu vou, sei lá, aprender a andar de bicicleta, eu vou ter um grupo de ciclistas, hoje está muito na moda. Um grupo, de repente, que faça um estudo diferente de um livro. Existe grupo hoje para tudo, grupo de estudo, grupo de oração, então você precisa ampliar a sua rede social, fazer amizades, você ter para um grupo social diferente do seu, porque senão você não cresce. Se você se habitua a estar sempre com as mesmas pessoas, sempre do mesmo jeito, você não cresce. E detalhe, se você não cresce, você não ajuda outras pessoas a crescer. Porque à medida que nós crescemos, nós podemos contribuir com outras pessoas também. Então, olha a importância de você se conhecer, de você ampliar a sua rede social, sua rede de amigos e também participar de cursos, treinamentos, workshops, ler bons livros. Tudo isso foi o que eu falei ontem, tá? Então, estou só dando uma revisada para você. Então, resumidamente, nós já falamos e você já sabe agora, né, da necessidade de ter autoconhecimento, de ser autorresponsável, de desenvolver suas habilidades comportamentais, principalmente, não as habilidades técnicas, e a importância disso tudo para quê? Para a gente entrar nesse tema de hoje, que é melhorar a sua comunicação e gerar conexões poderosas. Para isso você tem que ter tudo isso que eu falei ontem, por isso a importância de você também assistir as lives que estão lá, para você entender, porque tudo está conectado. E hoje nós vamos falar de conexões poderosas. Como que é nisso uma conexão poderosa? A conexão poderosa é aquela que ela vai fazer você crescer. Conexão poderosa é aquela conexão com pessoas. E quando eu digo conexão poderosa, gente, não é só entre marido e mulher, não é só entre filhos, não. Conexões poderosas são conexões que vocês vão trocar conhecimento. Você vai ajudar a pessoa a crescer, a outra pessoa vai te ajudar a crescer. Sabe aquela rede de amizades que faz com que você se sinta uma pessoa melhor? Conexão poderosa é quando você se conecta com uma pessoa e ela faz você se sentir um ser humano completo. E isso em amizades também, porque quando você pensa, você fala assim, eu vou andar, né, aí só vivo para minha família. Não, você precisa ter pessoas diferentes da sua família, até para você ter um crescimento dentro da tua família. Se você se fecha em qualquer círculo de amizade, você não cresce. Então as conexões poderosas é aquela em que a troca, os dois ganham para crescimento não só financeiro, porque às vezes a pessoa ela se aproxima de uma outra para ter uma conexão, mas visando o quê? Visando um ganho. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de conexões poderosas onde há uma troca, onde eu me aproximo da pessoa porque ela me faz bem, onde eu consigo me doar e a pessoa se doar também. Sabe, amizades muito boas, relacionamentos muito bons, assim, em qualquer âmbito do trabalho, em qualquer meio que você esteja, no teu grupo da igreja, no teu grupo, sei lá, de amizade, no teu grupo de familiar, porque tem pessoa que é altamente tóxica. E como você vai gerar uma conexão poderosa com uma pessoa dessa? Aí eu vou explicar. Porque eu sei que, embora tenha pessoas que sejam muito tóxicas, quando você não tem mais nada o que fazer para salvar essa pessoa, vamos dizer assim, e manter aquele relacionamento, porque às vezes a pessoa, a família, não tem jeito de se afastar. Você ama, e você ama como Jesus amou. Gente, é isso, é amar. Só que aí você fica um pouquinho só, né? Você não fica ali o dia inteiro com a criatura. Então você tem ali um certo cuidado de não estar ali o tempo todo com aquela pessoa. Você só fica com ela até você conseguir dar amor. Você não conseguiu, o negócio começou a ficar tóxico, você se afasta. Por quê? Porque é uma troca boa. Quando o negócio é tóxico, você tem que se afastar e uma das partes tem que começar a trabalhar suas emoções, tá? Mas vamos lá, como melhorar a sua comunicação e gerar conexões poderosas. E eu já começo fazendo uma pergunta para você. E pensa aí, quando eu falar para você, quando você fala com a outra pessoa, ela entende o que você fala? De verdade, mas de verdade, tá? Porque, responde aí,
Sim, acho que sim, talvez não, nunca pensei nisso, nunca observei isso. Responde aí para você. Quando você fala com as pessoas, ou pelo menos com as pessoas da tua família, as pessoas do teu convívio, as pessoas do teu trabalho, ela compreende o que você fala? Aí depois nós vamos chegar aí como que a gente deve fazer, tá? Se elas não te compreendem. Quando o outro fala, você escuta ou você só ouve? E aqui eu vou explicar a diferença do ouvir e de escutar. O ouvir, ele é mecânico. Eu ouço, eu estou aqui, de repente passa um carro na rua, eu estou ouvindo. Eu ouço o barulho da chuva, eu ouço o barulho, né, de um carro, de uma buzina, eu ouço. Mas eu não escuto o outro se eu não tiver com vontade de escutar. Se eu não me predispor a escutá-lo. Então, em relacionamentos, você pode ouvir a pessoa, assim como você vai na igreja e o padre está falando, mas você ouve, mas você escuta realmente. Aquilo entrou no teu coração, aquilo te chamou a atenção, aquilo você deixou absorver. E é assim que nós temos que ter, para a gente ter bons relacionamentos e gerar conexões poderosas, você não pode só ouvir, você tem que escutar. E você tem que escutar com a mente, com o coração. Por quê? Porque você também tem que ler nas entrelinhas aquilo que a pessoa não falou. Olha a importância. Porque às vezes a pessoa fala, mas você, pelo comportamento dela, então quando você pergunta para uma pessoa, você tá bem? A pessoa fala, tô. Olha só, o tô da pessoa. Então quer dizer, o que ela falou você ouviu, mas você tem que ter olhos para ver aquilo que ela não falou e você tem que ter uma escuta para que essa pessoa possa falar verdadeiramente com você. Aí você se reclina para a pessoa e fala, mas me conta, tá tudo bem mesmo? E aí você mostrou interesse pela pessoa. Ou então a pessoa fala, tá tudo bem, você fala, então tá jóia, tá, e sai. Então você não prestou atenção naquilo que a pessoa quis verdadeiramente dizer, porque talvez ela não conseguiu expressar por palavras aquilo que ela gostaria de ter te dito. Então é importante para você manter uma comunicação boa com outra pessoa e gerar essas conexões, você tem que se importar com o outro. Você tem que estar predisposto, e eu sei que tem pessoas que têm um perfil assim um pouco desafiador. Quando eu falo de perfil, a pessoa que é dominante, que ela é conforme, ela não é muito ligada em pessoas. Não é que ela não se importe com pessoas, mas elas assim, não são como o influente. Eu tenho meu lado influente, eu sou dominante, mas tenho influência também, né? Sou o fator influência. E aí, a pessoa que ela é dominante só, ou conforme ela às vezes não quer escutar. Ela não tem muita paciência para isso. Então, o que é importante? Se você não consegue, por conta do teu perfil, desenvolva. É aqui que eu estou falando de habilidades e debilidades. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem essa habilidade, mas ela também não quer se esforçar um pouquinho para que ela adquira essa habilidade. Então, as habilidades nossas podem ser adquiridas, como eu falei ontem. E se você quer gerar conexões poderosas, se você quer realmente ter amizades boas, ter relacionamentos bons em qualquer área da sua vida, mudar a sua comunicação, vai ser preciso você mudar um pouquinho o teu jeito de ser, tuas características. E é aí que eu quero ver se você está afim de fazer isso. Por quê? Porque a gente não pode ser egoísta de falar só faço o que eu quero, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade. Eu não vivo isolado, porque senão eu vou ser um ermitão. Então eu vou viver lá nas montanhas, onde eu não vejo ninguém, não quero ver gente, e aí tá tudo certo. Mas se você realmente quer desenvolver essas habilidades, se você realmente quer mudar os seus comportamentos, melhorar a sua comunicação para gerar conexões poderosas com pessoas em qualquer área da sua vida, você vai ter que desenvolver essas habilidades. Ah, Inês, mas eu não gosto muito não, meu amigo, a gente não faz só o que gosta, a gente tem que fazer o que for preciso fazer. E você vai gostar depois, porque é bom, é recíproco. Quando você se doa, você recebe também. Então, eu estava perguntando para você se você escuta o que o outro fala. Por que eu pergunto, gente? Porque comunicar é muito mais do que falar. Na verdade, quando a gente pensa em comunicação, você fala, eu falando e o outro escutando. Não, é uma troca de informações entre duas ou mais pessoas. A comunicação, ela é uma troca entre duas ou mais pessoas. Simples assim. Nisso, mas como que é uma troca de informações? Onde eu falo, o outro escuta, onde o outro fala, eu escuto, onde eu acolho.
Isso é comunicação, não é só eu falar. Aqui tá diferente porque eu estou numa live. Mas só que se eu estivesse com vocês, com certeza a gente já estaria num papo aqui engajado, porque eu amo conversar. Mas a comunicação nossa tem que ser assertiva. E olha só que coisa bacana. Então, por exemplo, olha, você às vezes fala assim, ai, mas fulano não me escuta. Mas você o escuta? Ai, meu marido me escuta. Meus filhos não me escutam, mas você também escuta? Porque, assim, às vezes parece que eu estou falando grego, a pessoa não me entende. Mas, meu Deus do céu, eu preciso falar no idioma do outro, na linguagem do outro. E realmente, às vezes, parece que está falando grego, porque o outro capta as informações de uma outra forma. Então, essa comunicação, ela tem que ser assertiva no sentido de, primeiro, eu saber falar. E aí entra os perfis que eu sempre expliquei para vocês nas outras lives, eu acabo repetindo isso porque tem pessoas que ainda desconhecem. Uma pessoa com um perfil dominante ou influente ou conforme ou estável, que são os 4 perfis que nós temos, em maior e menor intensidade, eu tenho vídeos gravados para cada perfil desse. Então, se você não conhece, vai lá na IGTV, no Instagram, e eu tenho também, tá lá no YouTube. Eu estou explicando um por um, tem vídeos lá de 10 minutos para explicar cada um desses perfis, tá? Então, vou falar que a grosso modo, a pessoa ela não entende, você fala com a pessoa, mas você fala do jeito que você quer falar e não do jeito que o outro precisa ouvir. Então, se eu dou um comando para uma pessoa na minha linguagem e ela tem um perfil diferente do meu, ela não vai entender. E aí você pensa que a pessoa, ai, não está ligando para mim. Mas não é, a pessoa ela tem um outro mecanismo, uma outra forma de ouvir, uma outra forma de receber a informação que você está dando para ela. E ela tem uma forma diferente de responder também. E aí às vezes a pessoa te responde num tom e você fala assim, ai, que pessoa grossa. Ou então, ai, nem ligou, porque às vezes ela fala assim, aham. Você fala, gente, ai, que pessoa nem ligou para mim. Por quê? Porque você queria que a pessoa já entrasse batendo papo. Eu, por exemplo, eu preciso de pessoas que me dêem resposta, que puxem papo, que conversem, porque eu gosto. Só que eu tenho filhos com perfis todos diferentes. Então você imagina que a comunicação aqui em casa como era, sempre digo isso, era um desastre. E ainda nós temos que nos afinar, porque tem dia que se você está meio virado do avesso, você acaba falando uma coisa que a outra pessoa não entende, aí é briga na certa. Por quê? Porque eu não tenho uma comunicação assertiva com a pessoa. E a comunicação, como eu disse, envolve o falar, envolve o escutar e não só o ouvir. Ouvir todo mundo ouve, salvo aqueles que têm problema, né, de uma deficiência auditiva. Mas todos nós nascemos e conseguimos ouvir barulhos, ouvir som. Mas aí escutar é um dom, é uma habilidade que você desenvolve. E você precisa desenvolver isso se você quer ter um relacionamento bom com teus filhos, com teu esposo, com teus empregados, com seus chefes, eu não sei, né? Com as pessoas do teu convívio. Não tem pessoa que gente, tem pessoa que é uma habilidade. Você fala, ela para e ela tá ali só para você. Agora tem pessoa que não, você está falando, a pessoa está lá se lixando o que você está falando. Essa pessoa não desenvolveu essa habilidade. Então não é que ela não, a pessoa não liga para você, ela não desenvolveu essa habilidade. E você não gostaria de desenvolver essa habilidade? Para você ser mais solícita, para você realmente, às vezes, porque às vezes a pessoa fala uma coisa tão importante e você não escuta. E com Deus é assim também. Deus fala, a gente só ouve o que quer. Escutar mesmo, às vezes a gente não desenvolve essa habilidade, até propositadamente, para não escutar tudo que ele tem para nos dizer. Essa habilidade é importantíssima para você manter uma comunicação assertiva com as pessoas e gerar essas conexões poderosas. Experimenta para você ver. Nisso, mas eu não consigo desenvolver, então procura a ajuda de alguém que ajude você a desenvolver. Eu sempre falo, você vai desenvolver à medida que você for se conhecendo. À medida que você começar a desenvolver essa habilidade com a ajuda de outras pessoas, porque talvez você sozinho não consiga. Mas você vai precisar assistir vídeo, você vai precisar procurar um profissional, você vai precisar... Aí eu digo profissional em qualquer área, tá? Pode ser na área psicológica, pode ser um coach, pode ser um sacerdote, porque você vai desenvolvendo isso até na área espiritual. Mas você precisa desenvolver. Você, com o CIS Assessment, que eu sempre cito, que é um extraordinário para autoconhecimento, é extraordinário. Então,
Olha só, você já parou para pensar que você melhorando a sua comunicação, você pode gerar conexão poderosa em qualquer área, gente, é qualquer, irrestrito. Olha só que bacana. E aí você passa a ser aquela pessoa que fala assim, nossa, fulano é tão atencioso. Nossa, como que fulano é gostoso conversar com ele. Por quê? Porque você fala o que tem que falar. Você ouve, né? Você escuta a pessoa. Você dá atenção e as pessoas hoje estão numa carência medonha. Por quê? Porque ninguém para escutar mais ninguém. Todo mundo está olhando para o próprio umbigo, todo mundo está... Ai, a minha vida está uma droga, a minha vida... É tudo eu. Ninguém quer doar um pouco de tempo para o outro. Com raríssimas exceções, a pessoa está preocupada com o umbigo dela. Eu tenho que resolver a minha vida. E o resto que se lasque, isso dentro da família, tá? Isso dentro da própria família. Cada um por si, Deus por todos. E salve-se quem puder. Então, isso quem tem essa habilidade hoje... Nossa Senhora, como fala, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você desenvolve essa habilidade, olha quanto que você vai estar à frente de outras pessoas que não desenvolvem essas habilidades. Então, é importante. Isso você tem que querer para a tua vida, você tem que buscar isso, se você quiser. Porque senão você não vai mudar e não vai sair do lugar e está tudo certo. Cada um tem a vida que merece, como o Paulo Vieira fala, né? Então, quando eu falo, gente, também na linguagem do outro, o que acontece? Eu escuto com atenção, como eu disse, a minha conexão vai ser muito melhor. E olha só, se eu sei falar, se eu sei escutar, eu sei me comunicar. E aí eu estou semeando o quê? Uma semente boa, que vai gerar bons frutos, que vai gerar essas conexões poderosas. E aí os relacionamentos todos vão melhorar. Todos os meus relacionamentos vão melhorar. Você experimente. Faça. Gente, faça essa experiência. É muito bom. Quem não quer ter os relacionamentos saudáveis? Quem não quer ter relacionamentos duradouros? Quem me dera que eu tivesse sabido tudo isso lá há 20 anos atrás, sei lá. Mas é o que tem por hora. Então, a partir de hoje, se você não sabia disso, agora não tem desculpa, não tem historinha e você já pode começar a mudar. Mas você tem que querer mudar, tá? Então, a importância de você querer mudar. Eu falo assim, quem precisa de psicólogo? Todo mundo. Quem precisa de coach? Todo mundo. Só que quem quer realmente fazer? Aí... Porque hoje o mundo, se você olhar, está adoecido. Os relacionamentos, as conexões, os relacionamentos interpessoais, o relacionamento da pessoa consigo e com o outro, estão todos adoecidos. Se você olhar, as pessoas estão entrando em depressão, pessoas, ontem eu falei isso, pessoas se suicidando. Por quê? Porque elas não trabalham as emoções. E elas não têm um relacionamento, uma conexão poderosa nem com ela, quanto mais com o outro. Então é assim, chega em casa, cada um no seu canto, ninguém fala de dores, ninguém fala de emoções, todo mundo põe panos quentes em cima daquela ferida e aquilo ali fica, e aquilo ali fica, e aquilo ali depois adoece. E ali, às vezes adoece tanto que a pessoa chega num ponto extremo de tirar a própria vida. Por quê? Porque ela não trabalhou a conexão dela com ela não trabalhou a conexão dela com Deus e ela não trabalhou a conexão dela com outras pessoas. Por quê? Porque ela não teve uma comunicação assertiva. Gente, tá vendo como que o negócio é simples? Basta você aprender a escutar, basta você aprender a se comunicar. E aí, como que eu comunico, gente? Como que eu comunico? Verbal e não verbalmente. Nossa, Nisso, como isso? Eu comunico com o que eu falo, com as minhas palavras, mas eu comunico para vocês com o quê? Com o meu cabelo, com a minha postura, com a minha roupa. Isso é uma comunicação não verbal. Eu comunico com o meu olhar. Então, de repente, você fala para uma pessoa, alguma coisa que para você é importante, a pessoa faz assim, dá aquela virada de olho. Ela está comunicando, ela não falou nada, mas nem precisa também, porque a pessoa tipo assim, ai, né? Ela só faltou falar assim, que saco. Mas ela não falou, mas ela deu aquela virada de olho que você fala. Então eu comunico, eu estou o tempo todo comunicando. E aí a importância de você ter essa comunicação assertiva com a tua postura.
Porque às vezes eu estou aqui falando com vocês, só que olha bem se eu estou comunicando com vocês, falando com vocês, e ao invés de estar aqui olhando para vocês, de estar enfatizando as palavras, eu estivesse aqui. Gente, é importante a comunicação. Gente, ninguém aguenta, eu falei isso ontem, então eu estou comunicando o tempo todo. Eu estou comunicando se eu estou animada para fazer essa live, eu estou comunicando se eu tenho conhecimento para falar essa live. Então não é só o conteúdo, não é só o que sai da minha boca. É também o meu olhar, é a minha postura, é o meu jeito de me posicionar, é a minha roupa. Se você vai em algum lugar e a pessoa está com uma roupa que não condiz com aquilo que você esperava dela, então vamos dizer assim, você vai numa palestra da área de direito, por exemplo, o cara está lá de short e camiseta. Não é que ele não tem autoridade, mas só de você olhar a pessoa, você espera que um advogado, que um juiz esteja lá no mínimo com a camisa, uma gravata, um terno. Agora você chega lá, a pessoa fala, bicho, nossa senhora, nem sei se vai prestar. Quer dizer, você já, inclusive, você já julga. Pode ser que depois a pessoa que está lá, seja homem ou mulher, né? Ela tem uma comunicação maravilhosa, mas você já olhou e já, nossa, já não me agradou. Depois a pessoa vai ter que te conquistar de uma outra maneira. Assim também como só roupa bonita também, né? Só embalagem também não vale muita coisa, porque às vezes a pessoa está extremamente bem vestida e depois quando ela abre a boca você fala misericórdia, só falou, né? Enfim. Mas eu estou o tempo todo me comunicando. Você entende a importância de você estar com a roupa adequada, de você estar, de certa forma, bem cuidado, bem tratado quando você for, por exemplo, numa entrevista de emprego, dependendo do lugar que você está, você não pode ir de short, camiseta e chinelão. Tá? Você não pode ir com a roupa curta, você não pode ir de top e leg, né? Aquela coisa da leg que o povo usa hoje até para ir na missa, Jesus, misericórdia. Então, quer dizer, vai na academia com uma roupa dessa. Então, é essa comunicação que você precisa entender. Por quê? Porque você chega, você não impressiona. E não é impressionar para você criar uma máscara, não. É condizente com aquilo que você é, com aquilo que você quer passar, com aquela imagem que você quer passar. Só que também você tem que ter conteúdo, você tem que ter uma comunicação verbal também assertiva. E você, quando falar com a pessoa, você tem que demonstrar interesse por essa pessoa. Você tem que demonstrar interesse por essas pessoas que estão ao teu entorno. A coisa mais triste é quando você chega no lugar e a pessoa só dá atenção para uma das pessoas. Ali, você está num grupo e aquela pessoa quer impressionar alguém do grupo e ela só dá atenção para aquela. Isso é uma falta de, sabe, já começa com uma falta de educação. Mas uma falta de conhecimento de que você está tendo uma comunicação completamente fora da casinha, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem que ter um comportamento que a pessoa queira estar do teu lado, que você demonstre interesse por ela. Você não precisa ficar falando com todo mundo, mas você tem que olhar, você tem que se aproximar das pessoas com o olhar. Então, essa postura, esse comportamento, essa comunicação, tu é muito importante. Olha só, a Alessandra entrou aqui agora. A Alessandra, ela é muito ligada à moda, né? Ela é personal stylist. Olha que chique. Mas o que ela lida com isso? E ela fala justamente isso. A importância de você estar vestido condizente com o lugar que você vai. Só que a importância, gente, também de você estar com o olhar voltado para a pessoa, com a escuta preparada, afiada, afinada para você entender o que a pessoa quer dizer, aquilo que ela não disse, mas que você leu nas entrelinhas. E isso é a habilidade que você tem que desenvolver. Deixa eu ler aqui, olha, você nunca terá uma segunda chance para passar a primeira impressão. É o que ela está falando. A primeira é a primeira. E será que teremos uma segunda chance para um outro contato? É isso que eu falei. Acabei de falar agora, Alessandra, assim, a pessoa vai numa entrevista de emprego, ela vai de chinelão, short, camiseta. Gente, não vai. Sabe, você não vai de terno, mas dependendo do lugar, você precisa estar bem vestido, condizente, mas você também tem que se posicionar e a tua comunicação não verbal talvez diga muito mais de você do que a tua comunicação verbal. Então eu quero gerar conexões poderosas, eu tenho que aprender a me comunicar.
E o comunicar é como eu olho, como eu me comporto, é a minha postura, como eu escuto, como eu falo, como eu me visto. Então, a pessoa senta, uma pessoa que está quase deitada na cadeira, ela está demonstrando interesse no que você está falando? Não. Tem um livro que fala, o nome do livro é O Corpo Fala. É importante porque vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre a postura da pessoa e o que o corpo dela está dizendo. Porque talvez ela está falando uma coisa, mas o corpo, os gestos dela estão demonstrando outra coisa. Então, quando você falar com alguém, fale olhando nos olhos. Fale demonstrando interesse por essa pessoa. Agora, você está com uma pessoa e você está pensando em 10 mil coisas que você tem que fazer, então era melhor que você não estivesse com essa pessoa. É melhor você ter 5 minutos de tempo de qualidade, seja lá quem for, que você se dispôs a estar com ela, do que você ter 1 hora e você não ter tempo de qualidade com essa pessoa. Por quê? Porque a tua comunicação não verbal está falando outra coisa. Gente, olha, hoje, nos dias de hoje, como que é triste você ver as pessoas, de repente 4, 5 pessoas numa mesa e todas reunidas no celular. Eu estou demonstrando interesse para a pessoa se eu fico o tempo todo no celular? Não estou. Eu falo assim, quando não existia celular, né, era tão bom. Porque assim, a tecnologia veio para nos ajudar. Olha só, o celular está me permitindo fazer isso daqui. Mas nós precisamos ter conexões verdadeiras também ali, de estar com aquela pessoa naquele momento. E se eu estou com aquela pessoa, a menos que eu tenha um compromisso, eu falo, olha, você me dá um tempinho porque eu preciso responder aqui alguma coisa que é urgente. Mas nem todo mundo é parteiro, né? Nem todo mundo é médico, parteiro, sei lá o que precisa atender naquela hora. Então, eu estou comunicando. Quando eu demonstro interesse pela pessoa, eu estou comunicando, mas também quando eu pego o celular e me viro para fazer outra coisa na frente da pessoa, a pessoa fica ali com uma cara de paisagem, eu estou demonstrando um desinteresse e isso é uma maneira de eu me comunicar com essa pessoa. Então, demonstre um interesse genuíno pela pessoa que você está ali. É melhor você ficar 5 minutos com interesse genuíno do que não. Então, você está comunicando o tempo todo. Você está comunicando com seus atos, com as suas palavras, você está comunicando com até a maneira, a postura, o jeito de você sentar. A maneira que você entra em um ambiente, você está comunicando se você é uma pessoa forte, pessoa que entra toda encolhidinha num ambiente, sabe, toda se esquivando. O que ela está comunicando? Então você tem que pensar nisso o tempo todo. Eu tenho que passar aquela impressão de que eu sou uma pessoa forte se eu realmente me sinto uma pessoa forte. Agora, eu me sinto forte, mas eu entro todo encolhido num ambiente. Não tem pessoa que entra assim, nossa, a pessoa nem é tão bonita fisicamente, mas é uma pessoa que tem uma presença, que você fala assim, caraca, essa pessoa entrou aqui, gente, ela roubou, né, o brilho de todo mundo que estava aqui. Por quê? Porque aquela pessoa tem presença, ela tem postura, ela está comunicando. Então você tem que visualizar quem você quer se tornar e treinar isso. E treinar até se tornar, não para ser uma pessoa falsa, mas para você ser uma pessoa interessada no que o outro está dizendo. Para você realmente ter um interesse genuíno, para você comunicar de maneira assertiva e gerar conexões poderosas. Como que você vai gerar uma conexão poderosa se você não demonstra interesse? Vamos citar aqui um exemplo de quando você, né, todo mundo aqui eu acho que já namorou, está namorando, é casado, enfim. Quando você está interessado em alguém, o que você faz? Você demonstra interesse por essa pessoa, você escuta, você tem paciência. E por que no dia a dia depois perde? Aí casou com a criatura, e eu tô falando isso também, tá, gente? Porque eu não sabia que isso, tá? Infelizmente, né, eu não sabia, agora eu sei, então mudei. Mas você tem que cuidar o tempo todo. Para você que está começando a treinar, então comece a treinar isso. O tempo todo, se policiando, é com a postura. Se eu não me cuido, daqui a pouco eu estou toda encurvada. Então eu tenho que treinar minha postura o tempo todo. É o tempo todo cuidando. Então demonstre o interesse genuíno que você tem pela pessoa. Se a pessoa é importante para você, então demonstre interesse, demonstre em atos, palavras, ações que ela é importante. Então comunique para ela.
Comunique com o olhar, comunique com um abraço, comunique através de palavras. E aí você vai gerar conexões poderosas. Mas para você também gerar essas conexões, você tem que conhecer a pessoa. Só que volto para o autoconhecimento. Se você não se conhece, como você vai conhecer o outro? E conhecer, gente, é conhecer emoções, é conhecer fragilidades, é você entender que aquela pessoa é um ser humano que, como você, tem fragilidades, tem debilidades que precisam ser curadas, trabalhadas e tem habilidades. Então, quando a gente olha para o outro, mas é só ver a coisa ruim que a criatura tem, eu falo, às vezes eu vejo assim, não é possível que a pessoa só tenha coisa ruim. Eu não tenho só coisa ruim, eu tenho muitos defeitos, mas eu também tenho qualidades e assim você também. Então, olha a importância de você também ter um olhar apurado para o outro e você comunicar o amor que você tem pelo outro, entendendo que ele é um ser humano que está em construção e que tem debilidades e que tem fraquezas e que precisa ser melhorada. E talvez você seja canal de luz na vida daquela pessoa. Mas você tem que conhecer a si e depois conhecer ao outro. E quando eu digo conhecer, é aquilo que eu falei, é você entender um pouco de pessoas. Nisso, como que eu vou entender de pessoas? Leia bons livros, faça cursos, faça workshops, faça esses assessments. Eu sempre cito porque para mim foi uma virada de chave. E eu tenho coach que está aqui e que foi uma virada de chave na vida dela e na vida do filho dela. Ela está aqui e foi assim, ó, um negócio, um autoconhecimento absurdo. Por quê? Porque aí eu consigo, quando eu me conheço, eu consigo entender o que eu posso desenvolver. Nossa, eu sou boa nisso, então eu posso melhorar. Nossa, nisso aqui eu não sou, mas eu vou melhorar, porque eu preciso melhorar nisso, eu quero melhorar nisso. Porque precisar é aquilo que eu falei, todo mundo precisa. Agora, querer, são poucos. É aquela coisa, né? Todo mundo quer ter o corpo atlético, todo mundo não, pelo menos a maioria tem um corpo atlético, barriga tanquinho, mas quem quer pagar o preço de ir para academia? Tá aí, 5 vezes na semana. Ai, nisso eu quero também desenvolver essas habilidades, então pague o preço. E o preço não é o financeiro é valor, o financeiro é o valor. Quanto que você realmente quer pagar o preço de estudar, de focar, de querer entender, de buscar ajuda. Porque o preço maior é esse. Não pense que eu estou aqui falando para você porque eu fiz um cursinho de final de semana, não foi. Foram muitos cursos. E eu ainda tenho muito a aprender. O que eu sei é isso aqui diante de tudo que eu preciso aprender ainda. Mas é o preço que você tem que pagar. Então eu preciso querer me conhecer, eu preciso querer conhecer o outro, eu preciso me interessar por mim, me interessar pelo outro, para eu poder ter uma comunicação assertiva e gerar essas conexões poderosas que vão me trazer benefícios. Gente, quando eu falo benefício, não é proveito, é benefícios de você ter uma amizade bacana, de você conhecer pessoas diferentes, de você poder contribuir com outras pessoas, de outras pessoas poder contribuir com você e você, sabe assim, gerar ter uma vida mais saudável. Você ter conexões, você ter relacionamentos mais saudáveis. O quanto que isso custa de você entender e falar na linguagem do seu filho? Gente, hoje nós estava eu e a Débora aqui agora, um pouquinho antes de começar a live, e nós tentando, a Débora dominante, eu dominante e influente, o Diogo conforme estável. A gente tentando explicar para ele um negócio do chuveiro aqui de casa, uma coisa simples demais. Se fosse nessa época, eu já tinha batido nele. A Débora, eu comecei a rir. A Alessandra disse que essa live é ótima. Ai, que bom, obrigada, eu preciso desse feedback. Muito bom. E se não tiver ótimo também, a gente fala para mim, tá? Porque a gente muda. Nós estávamos tentando explicar para ele regular a ducha, né? Enfim, gente, foi um parto. Eu sentei no chuveiro e comecei a rir, porque eu falei assim, gente, se fosse outra época, a gente tinha se matado. Porque ele não conseguia compreender um negócio, coisa mais simples do mundo que a gente estava explicando. Mas por quê? Porque eu e a Débora, eu tenho o dominante, a Débora é dominante puro. Eu tenho influente, então eu falo bastante. Mas assim, eu capto as coisas muito rápido. Ele, nossa, filho, se você der 2 frangos congelados para ele, um engravida, tu foge, porque é um negócio. Olha lá, a Débora tá colocando. Até explicar, eu já tinha até trocado o chuveiro.
Gente, é demais. Gente, você não está entendendo o que foi para nós explicar para ele que ele precisaria regular um negócio do chuveiro. Foi um negócio. E assim, aí a gente começa a rir. É que nem esses dias eu botei um videozinho de quando a gente foi fritar um queijo. Foi um negócio, porque assim, a Débora, quem quer queijo? Eu fui falar para explicar por que eu queria o queijo, porque o influente ele fala e ele tem que explicar. O Diogo, ele falou assim, não sei, vamos ver. Ele ficou pensando, a Débora já queria ter fritado o queijo, já tinha fritado o queijo inteiro praticamente, e ele estava pensando quantos pedaços que ele queria. Gente, é um negócio, assim, é muito legal quando você descobre o teu perfil e o perfil dos teus filhos. Porque aí, e do teu marido, já pensou, gente, como que você pode melhorar o teu relacionamento com o teu marido quando você entende que a criatura é diferente de você e não é que ele não acha o pote de manteiga dentro da geladeira porque ele não quer. Ele não acha porque ele não enxerga. Ele não enxerga. O Diogo ele não enxerga uma camisa vermelha no meio de 30 branca. Ele não acha. Ele não acha. Eu vou fazer o que antes eu que tinha vontade de enforcar ele. Você imagina eu que quero tudo para ontem, se eu não parar um pouquinho. Então não é que eu vou ficar lerda. Não. Mas eu vou, quando eu for falar com ele, eu falo uma linguagem diferente. A Débora já não tem muita paciência comigo, porque eu sou influente, eu quero explicar. Mas a gente ri, hoje a gente ri dessas coisas. Aí eu falo para ela, vai dominante, vai dominante. E ela fala assim, ai, a mãe já quer explicar tudo. Por quê? Porque é do meu perfil, são características próprias e eu não quero. E a Débora lá, eu infartando. Porque assim, o dominante ele quer tudo para ontem. E quem é dominante puro, gente, em alto nível, ele enlouquece. Ou ele deixa todo mundo louco. Então se você não entende que a pessoa ela não é daquele jeito porque ela quer, mas é porque faz parte da característica própria dela, isso não muda. Quem é dominante vai ser dominante a vida inteira. O que ele pode fazer? Ele vai flexibilizar e ele vai baixar conforme a necessidade. Só que ele não pode flexibilizar o tempo todo, porque senão ele adoece. Então você imagina, deixa eu ver aqui o que tá lendo. A vontade de cacetar continua, ela fala. Porque a Débora, ela ainda está aprendendo a controlar os ímpetos dela, tá, gente? Porque o dominante nível alto, nível hard, ele quase realmente tem um troço quando ele pega alguém muito lento. Por quê? Porque ele tem foco em resultado, ele quer para onde? O conforme está, minha filha, até ele pensar qual pedaço do queijo, quantos pedaços que ele quer, o dominante já fez, fritou, comeu, já foi embora. A minha filha mais parecida comigo é que eu tenho mais conflito. E tem isso também. Porque como eu sou dominante e a Débora é dominante, a gente batia de frente. Era dois ouriços, dois porco espinho tentando se abraçar. E nós fizemos uma live só disso, só falando sobre isso, eu e ela, quando ela ainda estava na Irlanda. Agora a Débora está morando comigo, mas quando ela estava na Irlanda, nós fizemos esse bate-papo e a importância de nós duas termos feito coach. Porque senão a gente já tinha... E eu e a Débora, nós chegamos a ter brigas mesmo, assim, discussões. Nós não nos entendíamos. Mas quando nós passamos, né, eu fiz o meu processo de coach pessoal, depois eu fiz a formação para ser coach, fiz formação para ser master coach. A Débora fez o processo de coach pessoal dela comigo, inclusive, e aí parou, os atritos cessaram. Né, diminuíram muito, muito, muito. Por quê? Porque, gente, é desafiador. É desafiador quando você não compreende o perfil do outro. Então é isso que eu falo, gente. Olha a importância de você ter uma comunicação assertiva e entendendo que a comunicação não é só o que eu falo. É o que eu falo, o que eu escuto do outro, é a minha postura, é meu cabelo, é o meu jeito de ser. Isso aqui, ó, esse jeito italiano, né, de ser, de falar com as mãos, isso aqui fala muito de mim. O influente ele não consegue conversar com a mãozinha assim, gente, não consegue. Amarrou a mão do influente, ele perde a voz. Ele sumiu, né, acabou, porque como é que engessadinho não consegue. Mas isso tem a ver com o perfil da pessoa. Então eu preciso conversar, se eu sou muito expansiva. Então, mas essa minha maneira de ser expansiva está dizendo muito de mim. Está comunicando. Eu estou comunicando com esse gesto meu. Eu estou comunicando quando eu passo a mão no cabelo. Eu estou comunicando quando eu olho para vocês fixamente. Agora você imagina se eu estou falando para vocês assim, né? Prestando atenção ali. O que eu estou passando para vocês? Interesse em estar com vocês? Não. Então tudo isso é uma comunicação assertiva, ou seja, uma comunicação correta.
quando eu falo em assertiva, né? Comunicação correta. Então, olha só, gente, a gente precisa aprender a nos comunicar. Mas eu vou aprender a me comunicar como? Autoconhecimento. Aí volta tudo por isso que eu falei para vocês. É importante vocês assistirem as lives anteriores também, porque volta naquilo. Primeiro, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Você tem inteligência emocional, ou seja, trabalhar suas habilidades comportamentais muito mais do que as técnicas. A técnica eu aprendo, foi como eu fui fazer o processo de coach, eu aprendi as técnicas. Só que eu só fui aprender né, ter habilidade comportamental quando eu comecei a botar isso em prática. A técnica eu aprendi. Mas nós, lá durante o processo de coaching, tem muito exercício ali no momento, não é só a técnica, nós fazemos na prática. Então, tive que praticar muito para eu estar trabalhar como coach. Por quê? Porque eu precisava trabalhar primeiro as minhas emoções, as minhas limitações, as minhas crenças limitantes, miseráveis, de que eu não conseguia falar em público, as minhas crenças de que eu não era valorosa, as minhas crenças de que eu era uma pessoa que não era corajosa em algumas coisas, a minha falta de autorresponsabilidade em outras áreas. Eu precisei trabalhar isso tudo em mim. E você também, se você quer mudar, se você quer alçar voos mais altos, você precisa trabalhar isso em você, mas você tem que querer, esse desejo tem que ser de você. Hoje ainda um coach, né, veio me contratar e ele falou, qual é o momento certo para eu fazer um processo de coach? Eu falei para ele, quando você quer mudar, quando você realmente quer mudar. Porque se você não quer mudar, para que você vai fazer? Vai jogar dinheiro fora, vai perder o teu tempo, perder o tempo do coach também. Porque, gente, trabalhar com uma pessoa que não quer fazer, o processo é duro. Melhor a pessoa já nem vir, porque assim, é difícil você trabalhar com uma pessoa que não tenha boa vontade. A pessoa tem que querer mudar, ela fala, gente, sabe aquela pessoa que tem sede, aquela pessoa que, nossa, eu tenho sede, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu desejo mudar. Então essa pessoa é que está pronta. E eu disse para esse coach, o momento que você realmente quiser mudar. Porque se a pessoa não quer mudar, ela vai dar desculpinha que ela não tem tempo, ela vai dar desculpinha, ela vai contar historinha que não dá tempo, eu não consigo ler um livro, eu não consigo fazer isso. Ela vai falar, então a pessoa é melhor nem vir mesmo, porque a pessoa não vai fazer, ela não está pronta para fazer o processo. Então, agora, a pessoa que ela quer fazer o processo, meu amigo, ela vai fazer. E assim, quando eu fiz meu processo, eu queria fazer toda semana as sessões, por quê? Porque eu queria mudar logo. Eu quero mudar logo, já que o negócio é para mudar, eu quero mudar logo. Claro que tem a ver um pouco com o meu perfil. Eu tenho cliente aqui que quis fazer sessões cada 15 dias. Por quê? Porque é conforme, estável, ele tem todo, e eu também tenho que aprender a lidar e respeitar isso. Mas essa pessoa não quer dizer que ela não quer mudar, ela quer mudar, mas ela tem o tempo dela. Então as sessões não podem ser semanais, aí tem que ser quinzenais. Mas respeitando o tempo dela, mas eu tenho que ver nela boa vontade. Porque você querer que a pessoa mude, se ela não quer mudar, ela não vai mudar mesmo. Agora você imagina, se você não quer mudar, como é que você vai mudar o outro? Então, nisso meu casamento está uma tragédia, mude você. Nisso não consigo ter um diálogo legal com meus filhos, mude você. Eu fui fazer o processo de coach e eu fui ser coach para começar a ajudar meus filhos. Nós fomos os 3 primeiro no método CIS, eu, Diogo e Débora. Débora que me levou. Débora é culpada de ser coach hoje, graças a Deus. Porque lá eu conheci o que era o processo e resolvi, né, fazer. Mas eu quis me conhecer, eu tinha sede para mudar porque eu via que tinha muita coisa errada na minha vida. E eu paguei o preço não só financeiro, mas eu paguei o preço de viagens, fora de casa. Foi. Só que eu não me arrependo nem um minuto da minha vida. Se eu tivesse feito isso aqui há 10 anos atrás, nossa senhora. Eu brinco, eu falo assim, se eu conhecesse isso antes de fazer a faculdade, acho que eu nem faculdade de Direito eu teria feito. Por quê? Porque hoje eu penso completamente diferente, a minha cabeça mudou, virou uma chave que eu falo, nossa, para que eu fiz Direito? Não que seja um curso maravilhoso, mas eu não era uma pessoa para atuar naquilo. Não que eu não me dei bem, trabalhei, mas assim, não é o meu perfil. Então hoje eu vejo, mas depois eu vi isso depois que eu me conheci. Então a importância de você se conhecer, a importância de você entender. Por quê? Porque vai mudar teu relacionamento com você.
a tua comunicação com você, porque, gente, quando eu falo assim, a comunicação mudar, as pessoas pensam que é com o outro. A tua comunicação com você, você vai se olhar diferente, você vai ter sobre você um olhar mais genuíno daquilo que tudo é qualidade, você que é tudo habilidade em você. E você vai olhar com verdade, sendo autorresponsável, falando, gente, eu preciso mudar. Então a tua comunicação com você vai mudar. E aí a tua comunicação com seu esposo, com as pessoas do teu trabalho, você vai ver, gente, como que muda. Muda, muda, muda. Não tem como não mudar, só se a pessoa estiver fingindo que está passando por um processo, mas não tem como. Por quê? Porque vai mudar conexões neurais, vai mudar a sua trilha neural. O autoconhecimento, ele vai mudar a trilha neural e é comprovado pela ciência que muda a trilha neural, muda a parte do cérebro. Gente, olha, quando você começa a fazer um processo de coach, por exemplo, você começa a eliminar essas crenças e mudar a trilha neural. É pouco importante isso. As suas conexões vão mudar, suas conexões neurais vão mudar. Olha só. E as suas conexões fora vão mudar. Então não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. A mudança é sempre de dentro para fora. Você já ouviu falar isso um monte de vezes e talvez você não tenha entendido, mas é de dentro para fora, é você. Eu sempre falo, conhece-te a ti mesmo, né? Conheça a verdade vos libertará. Mas qual a verdade sobre você que você não conhece? E você talvez esteja vivendo uma vida que não é sua. Por quê? Porque você acha que você é uma pessoa e você na verdade é outra. Você precisa se conhecer. E aí sim você vai ter essa comunicação assertiva com você, a comunicação assertiva com o outro e gerar conexões poderosas, gente. Estou cuidando do horário aqui, são 9h20, mas nós vamos manter aqui, ainda falar mais um pouquinho. Deixa eu ver. A Eliette está perguntando assim, como coloca... Estou me reconhecendo na sua fala e como se coloca tudo isso em prática. Gente, autoconhecimento não é assim de uma hora para outra. É possível colocar em prática? É. Eu vou falar do que eu fiz, tá? Como que eu coloquei isso em prática? Dentro de um processo de coaching. Por quê? Porque vai ter exercícios específicos para cada dor que você tiver. O que um profissional do coaching? Ele vai primeiro fazer uma análise do teu estado atual. Então, quando o cliente vem para mim, eu não conheço. A maioria dos meus clientes eu não conhecia. Tem cliente que eu não conheço pessoalmente até hoje, só conheço online. A Jaque, lá da Irlanda, é uma cliente que eu conheço só virtualmente. Nós nunca nos encontramos pessoalmente. Então, olha só. O esposo dela também está fazendo, também não conheço ele pessoalmente, tá? Então, quando você vem para um processo de coaching, eu vou fazer uma análise do teu estado atual, porque cada um está num estágio, cada pessoa vai estar num estado atual da vida dela, ou seja, com tudo que ela tem, com dores, com potencialidades, com tudo. Aí nós vamos traçar uma análise de onde você quer chegar, tá? E aí nós vamos eliminando esses impedimentos, como? Através dos exercícios que eu dou diariamente, através dos exercícios que você vai fazer dentro de uma sessão de coaching. Mas uma maneira também que você pode ir colocando tudo isso em prática é através do CIS Assessment. Você conhece, vou explicar o CIS Assessment. O CIS Assessment amanhã eu vou falar um pouco mais talvez dele, mas para você é um relatório, eu mando para você, você responde várias perguntas, você manda para pessoas que você queira que responde, vai te dar um feedback de tudo que você é, todas as suas características, teoria de valores, tipos psicológicos, como que você se comporta, por que você se comunica desse jeito, por que você se comporta daquele outro jeito, características suas. Então, aí, esse é o relatório, simples. Se você quiser, você pode marcar uma sessão comigo, porque aí eu vou explicar para você tudo isso, vai ter uma sessão que nós vamos sair com um plano de ação, eu vou explicar isso detalhadamente para você. Mas também você pode ir adquirindo autoconhecimento através de vários cursos, através de ações. Então, assim, o CIS Assessment, gente, é extraordinário. Eu tenho um coach aqui que nossa, maravilhoso. Como que mudou a vida dele.
A mãe dele está aqui, uma coach minha, e ele deu depoimentos, inclusive está lá no meu Instagram, depoimento de como foi o Cis Assessment, como mudou a vida dele. Eu tenho a Jaque, que é essa cliente, que ela veio para mim não para fazer o processo de coach, ela veio para fazer o método, para fazer o Cis Assessment. Só no Cis Assessment ela já caiu chaves, mas ela é importante você querer mudar. Porque, sabe, se você também não quiser mudar, você pode fazer 10 milhões e meio de cursos que não vai resolver. Então, você vai colocar em prática se conhecendo. Quando você conhece, você começa a trabalhar essas dores. Nisso, como eu me conheço? E aí é o que eu te digo, tem várias maneiras. Eu, Anice, trabalho com o Cis Assessment e com o processo de coaching. E tem inúmeras ferramentas dentro do processo de coaching para você mudar, porque cada cliente apresenta uma dificuldade diferente, ele apresenta uma emoção diferente que precisa ser trabalhada. Então é muito importante. Deixa eu ver o que é aqui. A Elis, olha, ela fala muito bom, eu fiz e recomendo. E o filho dela fez também e achou assim maravilhoso. Por quê? Porque o Cis Assessment ele vai trazer esse feedback para você de quem você é. Então existe depoimento de várias pessoas que já fizeram, porque assim, uma coisa sou eu, Anice, falar. Mas outra coisa são os depoimentos das pessoas que estão lá no meu Instagram. Você clicar lá em depoimentos, você vai ver. É importante, as ferramentas que você vai trabalhar, isso daí, suas emoções, vai mudar sua trilha neural e, consequentemente, vai mudar a sua vida e vai mudar a sua descendência. Gente, as emoções que nós não trabalhamos vai nos genes dos nossos filhos, dos nossos netos. Emoções tóxicas que causam câncer, que causam doenças. Nós podemos trabalhar e ser portadores de graça para as gerações futuras. E trabalhar em nós as emoções tóxicas. Quanto que isso vale na vida da pessoa? Ele está colocando aqui, sim, foi um divisor de águas para nós. Olha aqui, foi um divisor de águas. Por quê? Porque muda. Muda, não é algo mágico, é algo que você vai participar. O coach vai te conduzir, mas você vai ter... Você precisa entender que você... primeiro assim, você tem muitas limitações, assim como eu tinha e ainda tenho algumas. Mas depois que eu trabalhei todas essas emoções tóxicas, a minha vida mudou drasticamente. O meu relacionamento com os meus filhos, a minha compreensão de mim mesma, a minha compreensão do relacionamento com os meus pais que já morreram. Eu tive que trabalhar o perdão com eles. Eu tive que trabalhar muito em mim o perdão. E o coach e o Cis Assessment traz tudo isso. Você trabalha o perdão, você consegue deixar aquele passado no passado, não trazer ele para frente, ficar remoendo, porque isso não vai te fazer bem. Gente, 9h25, já falei pra caramba, né? Eu duro que assim é tão gostoso e eu me empolgo porque, gente, é extraordinário. Se você às vezes... Olha, Nice, eu quero conhecer o coach, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia, de repente eu passo para você... E vamos ver amanhã, né, Débora? Acho que de repente amanhã eu posso ver, de dar uma sessão para quem estiver aqui assistindo a live. Vamos ver. Assista a live amanhã, quem sabe eu dou para você uma sessão gratuita para você entender o que é o coach. Se você interessou, gente, já falta 1 minuto para terminar isso daqui. A gente começa a falar e se empolga. Mas manda perguntas também para mim no direct que eu respondo. E amanhã esteja aqui, que amanhã... Débora está aqui do meu lado, me coordenando os horários aqui. Amanhã a gente pode, de repente, fazer alguma promoção do CIS, o que você acha? Vamos estudar aqui, eu e a Débora, alguma promoção do Cis Assessment e alguma coisa, talvez até do coach, para quem estiver participando da live. Então, convide mais gente para amanhã, porque é capaz que amanhã nós vamos ter promoção. Tá bom? Gente, foi um prazer imenso, graças a Deus o tempo permitiu, né? Porque aqui passou um temporal em Maringá. Então, o tempo permitiu, Deus é bom o tempo todo. Né? Então, assim, gente, participe amanhã, assista as outras lives, se você não assistiu, estão lá no IGTV por tempo limitado, e aí eu espero que esse conteúdo seja, né, tenha sido muito bom para você, porque foi de coração. Amanhã tem muito mais. Clica aí no aviãozinho, manda para as pessoas que você querem que ouça isso aqui, sabe, essa asa deltinha, esse aviãozinho, clica, manda para eles, lembrando que amanhã é a última live dessa série, tá? Mas aí virão mais adiante e amanhã não perca, porque eu vou continuar falando e vou falar um pouco mais do Cis Assessment e vai ter promoção. Tá bom? Mesmo horário amanhã. Grande beijo.
uma ótima noite. E amanhã, 6h30 da manhã, live espiritual. Gente, beijo, beijo, beijo!